Fala pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês o combo Study NV. É a coleção de miolos escolares. Então vamos lá. Quando você baixa ele da loja, ele vai estar vindo, dependente do arquivo que você comprar. Se você comprar o combo, se você comprar alguma agenda separada ou combo de agendas, ele vai vir sempre assim, arquivo zipado, ou seja, é um monte de arquivo guardado dentro de uma pasta e essa pasta vai estar lacrada. Ela vai estar literalmente zipada, vai ter ali um zíper, vamos dizer assim. E para poder abrir, a gente precisa de um aplicativo, né? Se for no caso do celular, um aplicativo ou de um programa de computador aí que pode ser um extrator ou um descompactador, tá? Existem vários gratuitos, é só procurar aí no Google ou na sua loja de aplicativos do celular que você encontra aplicativos gratuitos que fazem a extração. Então, baixando na loja, a gente vai receber ele zipado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí é descompactar. Pelo computador, você vai com o botão direito sobre ele e ele vai te mostrar ali se existe alguma opção de extração ou de extrair, descompactar, tá? Então, se dentro do seu Windows já tiver alguma função nativa dele mesmo, ou seja, do próprio Windows, para fazer essa extração, ele vai te mostrar ali. Caso contrário, se tiver algum programa instalado, ele também vai aparecer aqui se você clicar com o botão direito. Então, você vai procurar por extrair, descompactar, palavras nesse sentido. No meu caso aqui, eu vou nesse extrair tudo. Então, ele vai me mostrar aqui o caminho para onde eu quero fazer a extração. Eu vou extrair aqui dentro da área de trabalho mesmo. Pronto. Aí ele vai aqui, ó, descompactar tudo. Já abriu aqui para mim minha pasta. Então, eu vou clicar dentro da minha pasta e vai aparecer aqui tudo que tem dentro do arquivo que eu comprei, tá? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com quem? Com o combo completo da coleção Study. Então, aqui a gente tem 6 agendas, 2 cadernos. O caderno A5 e o caderno universitário. O caderno A5, vou abrir ele aqui, você tem a opção de fazer encadernação com costura, ou seja, imprimir em folha 4, dobrar ao meio e fazer a costura, ou então fazer até grampo mesmo, grampear. E você tem a opção de folhas soltas. O que é folhas soltas? É quando você faz a encadernação com airô, espiral, argola, fichários, de uma forma geral. Então, você vai ter aqui essa versão do caderno A5 para costura e para folhas soltas. No caso aqui, eu abri para vocês aqui o costura. Então, o nome dos arquivos, ele vai estar sempre te indicando, vai sempre fazer algum tipo de indicação tipo, para que ele vai servir, tá? Aqui a gente tem, ó, o caderno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois tem lá o caderno colorido. Tem aqui também a divisão das matérias, com verso branco, divisão das matérias com pontilhado, divisão das matérias normal e a opção do início. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui de lado. Eu vou abrir todos esses arquivos para vocês verem a diferença. Vamos lá. Então, aqui ele é um PDF, tá? Então, como PDF, você vai precisar de um leitor de PDF, como, por exemplo, o Foxit, ou então o Adobe, que é igual no meu caso aqui. Aqui, espera um pouquinho que ele tá abrindo, eu fiz alguma coisa aqui. Peraí. Travei? Que bonito, hein? Vamos aguardar um pouquinho. Aí. Ele tá... Ok. Localizar, ok. Quero localizar nada, gente. Pronto. Então, aqui a gente tem o primeiro arquivo, ó. Esse aqui é a versão colorida, tá? Esse é o arquivo que tem as páginas pautadas, coloridas. Por que é o colorido? Porque nessa parte aqui onde tem a data, ele é todo coloridinho, ó, tá vendo? Então, ele vai lá, ó, cinza e amarelo, verde e rosa, azul e roxo.
Então, na hora que você faz a impressão e intercala essas folhas, ele vai ficar todo coloridinho. Então, ele tem essa cara aqui, onde tem a data em cima, uma decoraçãozinha aqui de lado. Aqui em cima, na data, você vai marcar qual é o dia da semana, e coloca a data e marca, né? Qual que é o dia da semana. Embaixo tem uma área para lembretes, ó, uma área destacada aqui para lembretes. Você vai colocar aqui, hoje tem prova, hoje tem que entregar um trabalho. Então, e as folhas pautadas. Então, o caderno A5 é dessa forma. O caderno universitário, ele também é igual. Eu vou abrir ele aqui para você ver. O caderno universitário, ele também é da mesma forma. Olha lá. Vendo? Só que ele é maior e tem mais pautas, mas tem a mesma área de lembretes, a mesma área para anotação da data, tudo igualzinho. No A5 aqui, como a gente está na versão costura, ele vai estar lado a lado, tá? Então a gente imprime ele no A4 horizontal, frente e verso, depois intercala todas as folhas que você quiser e dobra ao meio. E a quantidade de folhas que você vai imprimir vai depender do seu projeto. Isso aqui, esse caderno é um caderno livre. Você vai definir a quantidade de folhas, você vai definir se vai ser o tipo de costura, o tipo de encadernação, folhas soltas, é tudo de forma livre. Ele não tem nada limitando, tá? Então, aqui no caso do caderno, a gente tem esse arquivo onde as cores são todas misturadas. A gente tem aqui o arquivo onde é tudo só amarelo, tá vendo? Ó, amarelo com cinza aqui, ele frente e verso. E aí, se você quiser, por exemplo, fazer a divisão das matérias por cor, isso aqui também fica bem legal. Então, ele é bem versátil nesse sentido também, ó. Então, tem o verde, tem o... Esse aqui já é outro arquivo, peraí que eu já vou falar dele. Então, tem o verde, tem o roxo, tem o cinza. Então, todos eles têm eles separados e também tem o arquivo com ele todo misturadinho. Então, você vai montar o seu projeto aí da forma que você achar melhor, tá? Você tem essa liberdade aí criativa. Aqui, a gente tem mais 3 folhas. Tem o azul também. Deixa eu fechar ele aqui. E aqui, a gente tem essas 3 folhas aqui, ó. Deixa eu agrupar ele aqui. Pronto. Essa primeira aqui, que é onde está escrito matéria, ó, matéria, professora, bimestre, horário de aulas, aí vem aqui trabalhos e provas, tal. Esse aqui é uma folha de divisória, é uma divisória de matérias. Então, imagine que você está fazendo um caderno de 4 matérias, tá? Então, você vai ter que imprimir 4 folhas dessa para separar cada uma das matérias. Então, isso aqui é literalmente uma divisão de matérias. E essa folha de divisão de matérias, ela tem de 3 formas. Ela tem com o verso pontilhado, ó, tá bom? Ela tem com o verso em branco, inclusive a última folha do caderno. Quando eu falo a última folha do caderno, a última página, a última folha do caderno, na questão de encadernação costura, é quando você dobra ali e é a última folha que aparece, a última página que aparece antes do próximo caderninho que a gente vai costurar, tá? Quem trabalha com encadernação costura vai entender isso aí que eu tô falando. Então, a gente tem a opção onde o verso e a última página é pontilhada, a gente tem a versão onde o verso e a última página é em branco, e tem também a versão onde a última página ela é cinza, tá? Eu coloquei ela aqui como cinza, porque é uma cor mais neutra e tal, e ela combinaria aí com qualquer cor de caderno, tá bom? Para fazer o encerramento mesmo. Então, a gente tem essas 3 folhas para divisória de matérias, e a gente tem um arquivo que é o arquivo inicial. Esse arquivo inicial, ele tem literalmente o início ali do caderno, ele é os dados do aluno, tá? Tem ali, ó,
se é uma matéria específica que você já coloca ali, senão você deixa em branco, tá? Você coloca ali os dados da faculdade, da escola, de onde a pessoa está fazendo, qual que é a matéria que ele, qual que é o curso, os dados pessoais dele, os dados de emergência, de saúde. Atrás tem o horário de aulas extras, ou seja, do inglês, da capoeira, do que for, porque isso aqui é para o aluno se organizar. Um resumo aqui das provas e trabalhos da forma geral. Então, essa folha aqui, ela é o início do caderno. Depois viria a folha da divisória do caderno. E depois as folhas pautadas, para datas e tudo. Mas essas páginas aqui, tanto a de divisórias quanto essa inicial, ela é uma folha opcional. Ela pode ou não entrar no projeto que você está fazendo, tá? Ela não é obrigatória. Nenhuma dessas aqui é obrigatória. Então, na versão costura, a gente tem esses arquivos e eles podem ser impressos aí. Na versão costura, a gente tem esses arquivos e eles vão ser sempre impressos em papel A4 deitado, tá? A4 na horizontal, juntando e dobrando de acordo com a quantidade de folhas que você quiser usar dentro de cada caderno do seu projeto, tá? Com a combinação de cores, combinação de página inicial ou o que for, da forma que você quiser, de forma bem livre. No caso da folhas soltas, esse mesmo caderno A5, folhas soltas, ele já tem uma forma, ele já tem 3 formas de impressão. Eu tenho aqui uma montagem, eu fiz 3 tipos de montagens para você fazer a impressão. Eu tenho a montagem, uma unidade em A4, 2 unidades em A4 e a impressão direto no A5. Por que isso, Nádia? A opção A5 é a que a grande maioria é o que vocês vão encontrar no mercado, tá? De forma geral, é o que vocês vão encontrar no mercado, que é o quê? Você ter o arquivo A5, vou abrir todos aqui, que é você ter o arquivo A5, que é a página dele, desenhada direto no A5, onde você vai fazer a impressão em papel tamanho A5, tá? Então, ele já está ali, ó, todo separadinho. Essa versão A5 é para esse objetivo, para quem usa papel no tamanho A5 já cortado. Para quem usa. Eu não uso. Eu, particularmente, não gosto de fazer impressão em papel A5 por 2 razões. A primeira delas é que no mercado a gente não encontra A5 real. A gente encontra um A5, né, um pseudo A5. Por que eu chamo assim? Porque, para mim, o A4 é o quê? Ele é 29,7. Um A5 é exatamente a metade de um A4. A metade de 29,7 não é 14,8 como a gente encontra aí no mercado. A venda papéis cortados em A5. A metade é 14,85. E esses meio milímetros aí, eles fazem, sim, na prática ali, eles fazem uma grande diferença, dependendo de como você está trabalhando, dependendo do arquivo que você tá usando, porque se a pessoa não fizer o desenho da arte ali, considerando esse meio milímetro que a pessoa não considera ali na hora de desenhar um arquivo, pode te atrapalhar na hora de fazer uma furação, pode e outras questões. Eu definitivamente não gosto de usar, porque a gente não encontra realmente o A5 real para comprar, tá? Depois, se a gente precisa pegar, o papel nosso acabou, a gente precisa pegar um A4 e cortar ao meio, ele não vai ficar no mesmo tamanho daquele papel que eu comprei lá no mercado, vendido como um A5. Aí eu vou ter que ficar fazendo corte e refilho ali para ficar igualzinho. A impressão em papel pequeno, A4, vertical assim, ela borra muito as bordas, e aí você tem que tomar o cuidado de fazer a impressão
na horizontal para evitar, não para deixar de borrar, mas para evitar mais que as bordas fiquem sujas, que a impressora suje. Mas nisso aí a gente não encontra arquivo no A5 horizontal, e se a gente faz o arquivo no A5 horizontal, confunde muito a cabeça do pessoal que está trabalhando. Enfim, essa é uma das primeiras razões, e a segunda, e para mim a mais importante de todas, é questão de tempo. Tá? A produtividade, a impressão em um papel A5 e a impressão em um papel A4, a diferença de tempo é muito pequena. Eu já contabilizei no cronômetro, a diferença é muito pequena, não chega a 30% do tempo, sabe? Então, assim, é muito mais vantagem você fazer uma impressão de 2 a 5 ao mesmo tempo e depois cortar ao meio, do que você fazer a impressão de um A5, depois ir lá e fazer a impressão de outro A5. É terrível. E sem contar que eu lembrei desse detalhe agora, a impressão A5 para impressoras duplex, ou seja, que fazem o frente e verso automático, a grande maioria delas, das mais comuns, assim, das mais em conta, que nem são tão em conta assim, elas não fazem o frente e verso automático de A5, mas fazem a impressão automática do A4. Então, é mais aí esse ganho de tempo, de você não ter que ficar virando o papel. Você taca o papel lá na impressora, manda um frente e verso e esquece da vida. Vai lá, é só olhar para repor. Isso para quem tem impressora duplex. No meu caso aqui, na minha produção, o que funcionou bem foi isso. É você imprimir, foi eu imprimir o dois A5 ao mesmo tempo e deixar as funções da impressora do duplex serem usadas ali, aproveitadas, né? Então, por isso que eu comecei a trabalhar há alguns anos atrás, a desenvolver meus arquivos para uso próprio com impressão em A4. Então, eu tenho aqui, ó, a impressão de uma unidade em A5. Então, se você olhar, ele vai ser bem parecido. Você vai olhar, você vai falar assim, gente, mas é igual a impressão, é igual ao arquivo da costura. Não, não é igual porque as margens são diferentes, tá? A impressão para margem costurada, do lado de fora, as margens aqui do lado de fora, elas têm que ser maiores, porque o papel vai ser dobrado e refilado na frente. Então, eu preciso ter uma borda maior aqui nas laterais, lado externo, para eu conseguir refilar. Já na costura, já na versão Aero, eu já preciso de uma margem maior aqui, na versão folhas soltas. Eu preciso de uma versão, um espaço, né? De uma margem maior na parte interna, aonde vai ali a furação, tá? Então, aparentemente, esse arquivo aqui parece igual o de costura, mas não é, tá? Para esse combo aqui, eu tenho até alguns produtos meus que eu consigo fazer uma margem igual tanto para costura quanto para o aero. E a gente tem um exemplo desse aqui na agenda brochura. Mas eu evito fazer isso dependendo do tipo de arquivo, porque para eu fazer isso eu perco muito espaço útil do produto, aqui onde a gente vai escrever. Então, eu evito fazer isso em algumas situações, tá? Então, aqui, nessa versão, onde eu tenho 2 A5 em um papel A4, o que eu vou fazer? Vou fazer a impressão do frente e verso normal, tá? E depois eu corto ao meio. Com isso, quando eu corto ao meio, o que eu faço? Quando eu uso a versão 1 A5 em A4, eu corto ao meio e junto os dois lados. Eu tenho também uma outra versão, que é 2 A4 em A5. Qual que é a diferença dele? Eu vou abrir um arquivo diferente aqui para você ver. Não vou abrir o mesmo. A diferença dele é esse aqui, ó. Que um lado
vai estar invertido em relação ao outro. Um vai ter de cabeça para cima, o outro vai ter de cabeça para baixo. Por que isso? Porque quando eu monto o arquivo para ter 2 unidades, para eu produzir 2 unidades ao mesmo tempo, eu gosto de ter essa diferença para eu não me confundir. E também para indicar que eu posso vir aqui, cortar um meio, e tudo que tiver desse lado vai ficar do mesmo tamanho, e tudo que tiver desse lado vai ficar do mesmo tamanho. Por que isso? Porque para cortar um A4 exatamente ao meio, lembra que eu falei que o A4 ele tem 297, ou seja, 297 milímetros, 29,7, e que metade dele é 14,85 e não 14,8. Pois é, para cortar esse meio milímetro aqui, para ele sair exatamente ao meio, nem todo mundo consegue. Não é difícil, mas tem algumas pessoas que têm dificuldade. Eu mesmo no início, eu tinha muita dificuldade de fazer isso. Mesmo dobrando a folha ao meio e cortando ali bem em cima, tal, não batia 100%, sempre dá um dentinho. Foi daí que eu tive essa demanda de fazer a minha ferramenta de refile há anos atrás, que até então era tudo na base de papelão, régua e fita crepe em cima da bancada, e que na época da pandemia finalmente se transformou na Duoflex, né? Em uma das versões básicas da Duoflex. E hoje eu consigo fazer o corte, não só eu, como muita gente pelo Brasil e algumas pessoas no mundo conseguem fazer o corte exatamente ao meio, manualmente, usando essa régua de refile que eu tenho aí, que corta exatamente aos 14,85, que essa era a minha grande necessidade. Então aqui, quando eu corto ele ao meio, tranquilo, todos os 2 lados, mesmo se eu cortar sem uma ferramenta de refile, eu cortar ali e der uma diferença de décimos de milímetro ou de 1 milímetro, que seja, se eu colocar ali em 14,8, tudo bem. Um lado vai ter 14,8, o outro lado vai ter 14,9. E como são miolos diferentes, aqui eu tenho um miolo e aqui eu tenho outro, não tem problema eles terem tamanhos diferentes. Esse 1 milímetro aí, esse décimo de milímetro que ficar de diferente, como eu não vou juntar as 2 partes, não vai dar dente, não vai dar degrau. Eu vou ter que me preocupar na hora de fazer a capa lá, se a capa vai ter compensação suficiente para essa diferença. Mas no caso aqui da versão onde eu faço 2 unidades, uma unidade no mesmo papel, ou seja, tá vendo que os 2 estão com cabeça para cima? Eu vou cortar ao meio, e aí eu preciso que ele fique exatamente na mesma medida os 2 lados, então tem que ser no meio certo, exato, porque depois eu só vou pegar o quê? Cortei, aí eu junto um lado sobre um lado e o outro, eu junto os 2, um nos 2, tá? Então aqui pro A5 folhas soltas eu tenho essas 3 versões, que é a impressão direto no tamanho A5, a impressão em A4, que é uma unidade só, que eu vou partir ao meio e juntar, que é o que eu chamo de corte e junta, e eu tenho uma versão que são 2 unidades que eu produzo ao mesmo tempo, e aí não tem problema que se eu, na hora de cortar ali, eu tiver uma diferença de 1 milímetro, meio milímetro em relação a um lado ao outro, tá? Então, o caderno A5, ele tem essas versões, essas montagens de impressão, que é a versão folhas soltas e versão costura, com essas montagens de impressão que eu falei agora. O caderno universitário, ele tem 2 montagens de impressão. Ele tem aqui, ó. Qual que é a medida, primeiro, qual que é a medida do caderno universitário? Eu trabalho com a medida de 18 por 26, tá? Esse tamanho aqui, ó, 18 por 26, ele vai ter o arquivo já no tamanho final, onde eu vou fazer a impressão da folha em tamanho 18 por 26, tá?
Se vai fazer frente e verso ou não automático, vai depender das configurações da sua impressora. A minha, por exemplo, a minha para 18 por 26, ela não faz o automático. A minha é uma Epson 4260. Elas não fazem aqui essa medida de 18 por 26. Ela, para fazer o frente e verso automático, ela tem que ter uma largura mínima de 18.4. Tanto que vocês vão ver aí que alguns arquivos meus, eles têm 18.4, exatamente por esse objetivo, para que consiga fazer ali um frente e verso automático. Mas eu sinceramente, eu meio que abortei um pouco essa ideia, porque eu ainda continuo achando mais vantagem fazer o refile pós-impressão, tá? E eu mantive esse tamanho 18 por 24, que é um tamanho mais padrão do mercado, tanto para folhas soltas, de fichário, essas coisas. Então, para essa coleção aqui, eu achei que valia a pena manter. Então, ela tem lá aquela mesma característica do caderno A5, com pautas, com a área aqui para anotação da data e marcação do dia, área de lembrete em destaque, cores coloridas. Aí vai ter o arquivo que é todo rosa, o arquivo que é todo roxo, todo azul, todo amarelo. Vai ter ali a página da divisória de matérias, também ali, ó, com a argola pontilhada, com o verso pontilhado. Essa aqui já é a cinza. Tenho aqui também a página inicial, né? Que se eu quiser, que é aquilo que eu falei, são tanto a divisória de matéria quanto essa inicial aqui, que essa é a folha de rosto, vamos dizer assim, do caderno, a primeira página de um caderno, ela é opcional, tá? Eu acho vantagem vocês incluírem, porque dá um up ali, um up no produto, torna ele dá um valor agregado maior nele, né? Fica mais legal. Então tem aqui essa página inicial com os dados do aluno, emergência e tal, e aquilo que eu já tinha mostrado antes. E no caso aqui do caderno universitário, além dessa versão já no tamanho final da folha, que era na medida de 18 por 26, eu tenho a versão que eu costumo usar, que é o 18 por 26 dentro do A4, tá? Onde eu vou poder aproveitar a função frente e verso automático da minha impressora, ou se não tem frente e verso automático, mas tem manual, eu também posso aproveitar da mesma forma. E eu faço o refile dela depois. Eu faço a impressão e faço o refile depois, ó. Você viu que ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar montado dentro. Deixa ele acabar de carregar. Aqui, ó, ele vai estar montado dentro da folha 4, ó. Tá vendo que aqui do lado eu tenho uma margem do lado, embaixo eu tenho outra margem. Essa margem aqui é para eu poder vir e refilar ela aqui, ó, depois de impresso. E aí, ó, a frente e o verso vai bater, ó, tudo direitinho. Agora, então todos aqueles arquivos que eu mostrei estão dentro dessa versão. Agora, este aqui, eu tenho um arquivo a mais, que é o arquivo de referência de corte, tá? Isso aqui é só uma página que você pode imprimir, tá? Para te ajudar ali na hora de fazer o refile. Você só tem que tomar o cuidado do seguinte, na hora que for imprimir essa página, você tem que ter certeza que o papel entrou direitinho, que ele não ficou de lado ali, ele não deu uma entortada, porque se ele der uma entortada e você fizer o refile em cima dele, ele vai cortar, você vai cortar torto, tá? Isso aqui simplesmente uma referência. Eu gosto de usar essas referências porque eu tenho dificuldade de enxergar ali na régua ali aquelas milímetros e tal. Então, quando eu preciso usar régua, eu gosto de fazer essas impressões, essa simulação aqui mostrando aonde que eu tenho que fazer o corte, ó. Tá vendo? Então, aqui eu tenho 18, vou cortar 18 aqui, e aqui eu vou cortar 18 aqui, e aqui eu vou cortar 26, ó. Que eu posso vir com
o estilete exatamente em cima dessas linhas aqui, ó, para fazer o corte. E aí eu tenho o verso também, ó, que aí eu posso, inclusive, fazer a impressão frente e verso e depois colocar o papel contra a luz para ver se a minha impressão frente e verso tá batendo. Se ela não tá batendo, aí nesse caso o que você tem que fazer é regular a sua impressora, tá? Que a entrada do papel ali na hora de puxar tá errada, ele tá dando erro. Aí você pode, algumas impressoras, no caso da Epson, pelo menos das Epsons que eu tenho aqui, elas têm essa opção de configura de ajuste do frente e verso ali. Eu consigo, dentro do painel de impressão, eu consigo ajustar. Por exemplo, eu tenho duas aqui, 4260. Se eu imprimo esse arquivo em uma e imprimo esse arquivo na outra, a diferença é gritante. A diferença, elas mecanicamente, elas não têm a mesma regulagem. Então, aqui, uma delas tem uma diferença de 2 milímetros. Ela empurra o papel 2 a 3 milímetros para um dos lados. E aí, para eu ajustar isso, para eu centralizar, eu tenho que ir lá dentro do painel de impressão dela e fazer um monte de testes, não sei o quê. E aí, no final das contas, eu consegui calibrar e ela hoje, as duas, elas batem assim, 100% no frente e verso. Mas não é um negócio tranquilo de fazer, não. Você tem que ter muita paciência. Não é difícil, mas é chato. Gasta um tempo e uma dor de cabeça danada. Mas enfim, isso existe. Aí, se vocês quiserem, depois eu posso mostrar isso. Dá uma indicação de como eu fiz, não ensinar, porque ensinar é complicado, porque é o que eu tô te falando, é uma dor de cabeça. Tudo na base da tentativa e erro, e joga para lá e puxa para cá, não tem coisa que não tem muita lógica ali, não. Mas enfim, é possível você fazer isso. Então, uma outra vantagem desse arquivo aqui, além de te mostrar, te guiar onde você tem que fazer o corte, é você fazer essa conferência se o seu frente e verso está batendo. Então, se o seu verso, por exemplo, estiver deslocando um pouquinho mais, você tem que tomar cuidado em ver se a referência de corte aqui, ó, vai ser suficiente, se não vai cortar algum texto, alguma coisa assim. Mas para cortar um texto, eu te falo que a impressora tem que estar muito descalibrada. E, como eu falei, uma das minhas aqui estava bastante. Então, é isso. Então, tem esse arquivo aqui que você pode imprimir e usar como referência. Hoje em dia, eu praticamente não uso esse tipo de recurso, porque eu tenho o Duoflex Bigger, que é o grandão, que ele faz o refile em papel A4, então eu vou em cima das medidas dele e fica 100% também. Mas isso aqui para uma impressora, para uma guilhotina semi-industrial também ajuda bastante. Se isso aqui tá certinho, você põe, assim, imprime essa folha, põe por cima ali e segue essa linha de corte aqui. Lembrando que você tem que conferir para ver se não saiu fora, né, na hora de fazer a impressão. Enfim, é isso. Então, os cadernos, a gente tem isso. Agora, as agendas. As agendas, a gente tem 3 tipos de agenda, tá? Que é a agenda com data, a agenda com 2 dias por página, a agenda com 1 dia por página e a agenda brochura, que é uma semanal. Ela tem os 7 dias na mesma página. Eu vou mostrar cada uma delas aqui rapidamente para vocês verem a diferença. Mas todas essas agendas você tem tanto a versão datada quanto a não datada. Ou seja, 2 dias por páginas com data, 2 dias por páginas sem data. 1 dia por página com data, 1 dia por página sem data. Sem data, com data. E a brochura também você tem lá dentro essas 2 versões, com data e sem data. A versão, vamos começar aqui pela versão brochura. Essa aqui que eu acho que é a mais legal, a mais versátil de todas. Por quê? Porque ela pode, por que eu falo que ela é versátil? Porque ela pode ser tanto um produto, ou seja,
uma agenda simplesmente, tá? Como ela também pode trabalhar junto com o caderno. Você pode fazer uma encadernação onde tem uma agenda e um caderno juntos, 2 em 1, um produto 2 em 1. Então, vamos lá na brochura. Na brochura com data. Esse aqui é um arquivo simples, de 18 páginas, se eu não me engano. Esse aqui tem 18 páginas. Ele já é aqui, ó, impressão A4, horizontal, lado a lado aqui, ó. Esse aqui é um arquivo é um tipo de arquivo que eu fiz, que ele vai servir tanto para folhas soltas quanto para costura. Só que no caso da folhas soltas, você vai obrigatoriamente ter que imprimir em papel A4 deitado e fazer o corte ao meio para poder fazer encadernação folhas soltas. Esse aqui, essas agendas brochuras, elas precisam funcionar assim para o caso de folhas soltas, tá? No caso de costura, tranquilo, é só fazer a impressão frente e verso, ó. E juntar tudo e dobrar ao meio, fazer o refile, fazer a costura, furação, costura, tudo normal. Agora vamos ver aqui as características dessa agenda. Então aqui a gente tem a página principal. Em seguida você tem aqui desse lado esquerdo dados sobre mim, dados sobre os meus responsáveis, os dados da escola, a turma que a pessoa está estudando, o período, dados lá dos professores, dos coordenadores. Na página seguinte, informações para caso de emergência, cópia da carteirinha de saúde, tipo de sanguíneo, se tem alergia. Por enquanto, esqueça aqui o lado onde mostra as datas, tá? Eu estou indo aqui pela sequência dela. Restrição alimentar, caso de febre, papapá. Aí vem aqui, ó, a parte para logins e senhas, se a pessoa quiser deixar alguma anotação. Contatos, né? Tem aqui uma página para contatos, onde tem o nome, e-mail, data de aniversário, rede social. Aí vem o calendário. E depois do calendário, a gente tem aqui horários de aulas, aulas extras. Uma parte aqui para fazer o controle de rendimento por disciplina. Um controle de rendimento anual. Uma área para você colar, para a pessoa colar aqui o calendário escolar lá, porque muitas escolas eles dão esse calendário próprio lá das provas, de eventos e férias e tudo mais. Aí tem o calendário de provas, que vai estar aqui mês a mês, ó, tem espaço para todos os meses, tá? Para todos os meses. Depois uma área aqui de datas importantes, onde você vai colocar aqui, eu tenho uma feira, eu tenho uma excursão, eu tenho o aniversário de um amigo. Então, o que for de importante a pessoa vai colocar aqui. A parte de provas, ela já tem aqui um calendário específico para isso, mas se quiser anotar ali também. Aí vem a parte de planejamento, depois das datas importantes mês a mês, ó, vendo de janeiro, junho, julho a dezembro. Aí vem a área aqui de planejamento, onde é um espaço um pouquinho maior, e onde ele vai fazer algum tipo de planejamento. Eu tenho que fazer a leitura de tal livro, então eu tenho que ler até dia tal, eu tenho que estudar alguma coisa. Isso aqui é de cada um. Então tem planejamento até dezembro. Aí eu tenho aqui uma página para planos que eu tenho para este ano. E, enfim, começa a agenda. Então a agenda, ela é dessa forma aqui, ó. Você pensa nela dessa formato aqui, ó. Isso aqui é uma página dela. Isso aqui é outra página dela. Isso aqui é uma página dela. E esse lado de cá é outra página. Não se atente, não fica aqui preso, porque aqui tá começando janeiro, aqui é agosto, mas que confusão é essa?
Lembre-se que isso aqui é uma impressão que foi montada para ser feita frente e verso e cortada ou dobrada ao meio. Quando você dobra ao meio, põe a folha uma em cima da outra e dobra ao meio, a sequência já vai ficar certinha. Quando você coloca uma folha sobre a outra, faz o corte ao meio e junta as duas metades, a sequência também vai bater certinho. Então, na página, não se incomode da sequência que não está batendo. O que vai bater é o todo, é quando você terminar de fazer a impressão. Só não pode misturar. Tem que imprimir frente e verso na sequência correta, senão aí não bate. Mas enfim, como que é essa agenda então? Ela é aqui, ó. Essa página, né, a página dela, ela tem os 12, ela tem os 7 dias da semana junto. Então, eu tenho aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E o sábado e domingo aqui tem um espacinho um pouquinho menor. Então, já tem o dia do mês, o dia da semana, o próprio mês. Tá tudo em sequência direitinho, ó. E isso, ele tem o ano inteiro. Essa agenda, ela é completa. Ela é com os 365, 366 no caso aqui de 2024. Então, ela é com todos os dias, tá? Essa é o modelo brochura. O modelo brochura com data. Agora, a gente tem também o modelo brochura sem data, que tem as mesmas características da outra agenda que eu mostrei agora, tá? Com todas aquelas informações de semana, login, contatos e calendário e tudo, exatamente tudo, sem tirar nem pôr. Qual é a diferença? A semana, o formato da semana. Ela também tem ali as 7 dias da semana, o sábado e domingo menorzinho e tal. Porém, o mês e a data, o dia do mês, não estão definidos. Eles têm esse espaço aqui para você anotar a data à medida que usa, tá? Então, essa agenda aqui, não datada, ela é bem interessante também. Se você está usando aí, se você vai vender alguma coisa no meio do ano, que pode ser usado de agosto até o meio do ano seguinte. O que vocês têm que lembrar é o seguinte: essa coleção para estudante, ela não é simplesmente o estudante ali do ensino fundamental, do ensino médio, ela pode ser para qualquer tipo de estudante. Ela pode ser para uma pessoa que está fazendo uma faculdade, que está fazendo uma pós, que está fazendo um curso aleatório qualquer, um curso avulso qualquer, um curso de línguas, o que for. Então, essa questão da data, ela pode começar e terminar em qualquer momento do ano, tá? Então, essa agenda não datada, ela tem essa característica especial de ter essa liberdade de você começar a usar e a qualquer momento e terminar a qualquer momento, começar e parar, e sem perder folhas, tá? No caso da datada, não. A datada tem ali o ano inteiro, mas se você começar a usar ela daqui a 3 meses, você vai ter perdido X folhas, X datas ali. Mas elas vão estar ali dentro do seu caderno. Enfim. Então, esses 2 modelos de agenda que eu mostrei aqui, elas são perfeitas para você fazer uma encadernação simples e vender essa agendinha por um custo bacana, fazer um produto mais acessível. Você viu que ela é bem prática, ela é bem completa, apesar dela ser simples, ela é muito completa, ela tem informações muito, muito, muito importantes ali, como a evolução do aluno, como as datas e tudo. Então, ela é muito completa. Então, vale a pena você ter esse produto. Então, ele pode ser um produto vendido à parte, ou ele pode ser um produto onde você vai trabalhar casado, como eu falei agora há pouco. Você fazer, por exemplo, uma dessas agendas como o início de uma encadernação e completar com folhas pautadas do caderno A5. Isso tanto na versão brochura, quanto na versão folhas soltas, de Wairô, Largola
e espiral e por aí vai. Então, o que você pode fazer? Você vem e coloca aqui, ó, folhas pautadas do caderno. Então, ele fica como se fosse um caderno, um super caderno. Um produto 2 em 1, uma agenda e um caderno juntos. Fica muito útil, muito funcional. Agora vamos falar das outras 2 agendas. Essa aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque elas não têm muita diferença não, tá? Também tem a questão da versão costura e a versão folhas soltas. No caso aqui a gente está na agenda de um dia por semana, um dia por página, aliás, com sábado e domingo juntos, tá? Esse SB aqui, sempre que você encontrar esse código SB nos meus arquivos, significa que é uma agenda onde o sábado e o domingo estão juntos. Quando você encontrar o código 1DPP, significa um dia por página. 2DPP, 2 dias por página. Então, essa aqui é uma diária, ou seja, ela é um dia por página, com sábado e domingo juntos. Na versão folhas soltas, ela também vai ter aquela montagem de 2 páginas, duas unidades impressas ao mesmo tempo. Vai ter a versão de uma unidade só, que você depois corta e junta as 2 partes, os 2 lados. E vai ter a versão A5 também, tá? No caso da versão A5 aqui, ó, vai estar com aquele mesmo sistema, já no tamanho A5, que é o 14, o meu caso aqui é o 1485 por 21. Mas se você estiver usando folha de 14.8, não vai fazer diferença, porque na hora que eu monto o arquivo, os meus arquivos eu já considero essa possibilidade. E aqui, ó, e é igualzinho aquela folha, igualzinha a agenda que eu acabei de mostrar ali da brochura, ó. Páginas iniciais, com os dados do estudante, em caso de emergência, dados de contatos. Aí aqui, como é uma agenda um pouco maior, ela te possibilita ter mais contatos. A parte de logins e senhas, o calendário, horário de aulas, rendimento por disciplina, ou seja, por matéria, rendimento anual, matéria a matéria ali, que aí você pode ver, olha, no primeiro semestre quanto foi minha nota, quanto que foi depois. Isso aqui é bem importante. Calendário escolar, calendário de provas para todos os meses do ano, e aonde você vai anotar, tá vendo que aqui, ó, eu não defino um mês, a pessoa anota um mês, tá? Por quê? Porque isso vai depender do tipo de estudante, vai depender do curso que ele está fazendo, tá? É por isso que eu falei, esse arquivo, ele não se limita a apenas estudantes tradicionais ali, tá? Ele pode ser usado para criança, adolescente, adulto e outros tipos de estudos também. Calendário de provas, datas importantes. Então, tudo que tinha no outro, ó, planejamento, mês a mês, tudo que tinha no outro tem nesse aqui. Tem os planos para este ano e esse aqui eu ainda tenho mais espaço, então eu coloquei também os planos para o próximo ano. E aí vem a parte que é o diferencial. Esse modelo diário datado SB, ou seja, com sábado e domingo juntos, ele tem esse formato aqui, ó. A data vai estar aqui em cima no canto. Eu sempre coloco a data no canto externo, porque aí na hora de folhear, de buscar uma data é mais fácil, tá? Então, você tem aqui a data, o dia da semana, o ano e o mês. Um espaço aqui para alguma anotação de tarefas daquele dia, ó. Anotação de alguma prova ou alguma outra coisa, de trabalhos. Então, eu tenho aqui, ó, anotações diárias para essas 3 situações. Tenho aqui uma área toda aberta, toda pautada, livre, para a pessoa anotar o que ela quiser também, alguma outra informação. Aí, todos os dias da semana, os dias úteis, são iguais, ó. Tá?
Aí quando chega ali no sábado e no domingo, aí já é um pouquinho diferente. Porque o sábado e o domingo estão juntos e aquela parte ali das provas e trabalhos, né, ele não está aqui, não existe. Se houver alguma prova, algum trabalho, alguma coisa assim, aí a pessoa vai anotar aqui nessa área apontada, tá? No domingo a mesma coisa, se ela tiver alguma prova, alguma situação, ele tá aqui. Eu não tirei o sábado e o domingo, porque sábado e domingo não necessariamente é um dia que não há aula, mas eu coloquei ele de uma forma mais geral para ocupar menos espaço. E aí a gente tem porque tem essa questão também, material de aluno tem que ser o mais leve possível. Então, por isso que eu fiz uma agenda com sábado e domingo separados, juntos, aliás, com sábado e domingo juntos, para poder reduzir a quantidade de folhas e ele ficar um pouco mais leve. Aí nisso reduz o tamanho do airô, se estiver sendo feito com folhas soltas, reduz custo, reduz peso, no caso da costura, reduz a quantidade de cadernos que vão ser costurados, o tamanho da lombada e por aí vai, tá? Então aqui a diferença dessa agenda, então a agenda diária com sábado e domingo juntos, datada, é assim. E como que ela vai com as montagens para impressão? Então tem a versão A5, folhas soltas, que é essa que eu acabei de mostrar. Tem a versão também corta e junta, que é aquela para folhas soltas. Peraí. Atrevido demais, gente. Que é a versão folhas soltas, aonde eu vou imprimir dentro do A4, né? Frente e verso ali. E vou cortar ao meio e depois depois que eu terminar de cortar, eu junto os dois lados. E formando um miolo só. Tem a versão lá que é 2 unidades dentro do A4, e aí nesse caso eu estou produzindo 2 miolos ao mesmo tempo, e por isso eu coloco um lado de cabeça para cima, o outro de cabeça para baixo, para você abrir o arquivo e identificar que a situação é essa. E aí é nesse caso aqui, diferente do quando eu estou fazendo um miolo só dentro de um A4, onde eu tenho que cortar exatamente ao meio para não dar dente, aqui nesse caso é aquilo que eu falei. Eu corto ao meio e se der uma diferençazinha de décimos de milímetro ou 1 milímetro de um lado para o outro, não vai fazer diferença porque são arquivos, são miolos distintos. Eu só tenho que tomar cuidado na hora que eu vou cortando ali, eu não misturar, né, o lado de um com o lado do outro. Mas se eu tiver cuidado, não acontece nada disso. Então, na versão folhas soltas, eu tenho essas 3 montagens padrão que eu já mostrei. Na versão costura, eu tenho aqui eu tenho aqui 2 situações, onde eu tenho já os cadernos separados e eu tenho os cadernos, a versão sequencial, onde eu vou definir os cadernos. O que são cadernos? Para quem trabalha somente com folhas soltas, pode estar meio confuso em relação a isso. Como assim caderno? O que é caderno? O que deixa de ser caderno? O que acontece? Na encadernação costura, o miolo da gente, a gente separa em montinhos. Imagina ali que você tem aquele miolo com 100 folhas. Só que esses 100 folhas, a gente vai dobrar ao meio e fazer uma costura. Só que não dá para costurar 100 folhas ao mesmo tempo. Ficaria assim, impossível. A gente costuma costurar de 5 a 20 folhas ao mesmo tempo, dependendo da gramatura do papel, dependendo do projeto que a gente vai fazer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar todo aquele miolo de 100 folhas, por exemplo, e dividir e subdividir ele em cadernos. A gente chama essas subdivisões, a gente chama de cadernos na encadernação costura. Então, cada montinho desse de 10 folhas, 12 folhas, a quantidade de folhas que eu quiser, eles são chamados de cadernos. Então, aqui na encadernação costura, essa agenda, ela tem uma quantidade de folhas que me permitiu dividir
para 7 cadernos, ou seja, eu vou fazer uma costura com 7 segmentos, unindo 7 cadernos. Aqui já vai tudo separadinho. Então tem o caderno inicial, o caderno final, os cadernos, eles vão todos, ó, numerados. Tá vendo? Caderno 1 de 7, 2 de 7, 3 de 7, 4 de 7. Então, quem trabalha com costura, o que tem que fazer? Pega um caderno, imprime frente e verso, reserva. Pega o outro caderno, faz a impressão frente e verso e reserva. Ou seja, vai fazer tudo separado, vai imprimir cada arquivo desse de forma separada, frente e verso, e não misturar. Porque se você misturar, você vai... Já era tudo. Aqui ele está preparado para trabalhar, ele está dividido, toda a agenda está dividida para trabalhar com 7 cadernos. Ou seja, vai ter que fazer uma costura com 7 segmentos, com 7 sequências, com 7 colunas ali de costura. E por que você não pode misturar? Aqui, por exemplo, deixa eu ver que caderno é esse. Esse aqui é o caderno 5 de 7. Deixa eu ver se eu pego o caderno 1 de 7 aqui. Esse é o 6. Esse é o 7 de 7. Esse é o 4, 2 e 1. Esse é 1? Esse não é 1, não. Peraí. Esse aqui é o... Peraí. Vou pegar o 7 de 7 aqui. 4 do coisa, 7 de 7. Aqui, ó. O 7 de 7. O 7 de 7, ou seja, é o 7º caderno de 7 cadernos. Esse aqui é o caderno final. Observe que o lado de cá, ó, o lado esquerdo, ó, é o último dia do ano, é o 31 de dezembro. O lado direito é o dia 6 de novembro. Se você for na página seguinte, já é tudo lá, ó. Dia 7, 31. Dia 7, 30. 28, 8. Se olhar assim, você fica muito confuso. Você não sabe aonde está começando, deixando de começar. Porque isso aqui é para ser impresso frente e verso, juntado ali na sequência certinha que ele está aqui, sem inverter nenhuma página. Quando você dobra ao meio, a última folha aqui, ó, a última página que vai ser impresso, ela tá na sequência aqui, ó. 3 de dezembro, 4 de dezembro. Então, essa aqui é a que marca o meio do caderno, o meio da dobra. Então, ele vai ser dobrado aqui. Quando você junta e dobra tudo, na hora que você passar as páginas, vai estar tudo na sequência certinha. Mas é importante você não misturar os cadernos. Então, imprimiu esse arquivo, frente e verso, fecha e guarda a impressão. E assim você vai fazer com cada um dos 7 cadernos, tá? Não use essa versão para impressão de folhas soltas, pensando, vou cortar no meio. Não use, porque as margens internas não são suficientes aqui, ó. Essa margem que tem aqui no meio, se você cortar o meio, ela não é suficiente para fazer uma furação de wire, por exemplo, tá? Ela é suficiente para você dobrar o meio e fazer uma costura aqui no meio, ó. Você furar e costurar aqui no meio. Mas para fazer a furação do wire, esse arquivo aqui não é feito para trabalhar dessa forma, tá? Tanto que você pode ver que aqui, ó, a margem externa dele é maior. Por quê? Porque a quantidade de folhas que tem em cada caderno exige que seja feito um refile na ponta. Então, aqui você pode usar um papel 75, no máximo um papel 90 gramas. E fazer a dobra e o refile aqui. Se você quiser usar um papel com uma gramatura maior, por exemplo, um 110, 115, um 150, alguma coisa assim, o que eu indico? Faça a impressão, dobra e refila. Vê se a margem vai ser suficiente. Mas esse arquivo ele não foi feito para gramaturas maiores do que 90. Eu não projetei ele para dessa forma. Você pode até conseguir fazer com 120, 115, mas na hora que você refilar, a margem aqui vai ficar bem pequenininha. Não vai ficar tão bonito assim, tá? Enfim,
No caso da costura, os cadernos, então, eles vão para essa agenda de um dia por semana, ela vai estar dividida em 7 cadernos, tá? Que são cadernos, se não me engano, de 12 e 11 folhas. Não tenho certeza que eu fechei o arquivo. Mas, enfim. E também eu deixei a versão sequencial para impressão em livreto. Para que isso? Ah, eu quero fazer um caderno. Isso aqui é para quem já tem experiência em impressão, tá? Isso aqui é para quem já tem experiência em impressão e quer fazer uma encadernação diferente. Ah, eu vou fazer uma encadernação costurada, mas com lombada fechada, onde eu vou fazer ali costura, vou usar uma costura francesa, alguma coisa nesse sentido. Então, eu preciso de folhas, eu preciso de cadernos mais fininhos, com 4, 5 folhas. Esse aqui tá com 12, 11, 12 folhas, não vai me atender. Aí, então, você vai usar a versão de impressão para livreto, tá? Essa versão para livreto aqui, ela é bem parecida com aquela do A5. Espera aí um pouquinho que ele tá abrindo, resolvendo abrir a Bíblia dele. Ele é bem parecida com a versão A5 para impressão folhas soltas, mas ela não é para impressão folhas soltas. Ela não é para imprimir em papel A5. Cuidado para não usar essa versão. Por quê? Porque, mais uma vez, a margem aqui, aonde vai a encadernação, onde vai furar, não é para o airô. Ela não vai atender o airô. Aqui, ó, você vai furar, você vai cortar texto, ó, ele vai cair em cima do texto. Isso aqui é as margens que tem nesse arquivo sequencial para impressão livreto, ele é para costura, tá? E como é que eu vou fazer a impressão livreto? Eu vou só demonstrar, eu não vou ensinar a fazer a separação das páginas aqui, da imposição das páginas, tá? Porque isso aqui é uma impressão para o pessoal que tem um pouco mais de experiência. Mas como que é a impressão livreto? Você vai basicamente abrir seu PDF e dentro da impressão aqui do PDF, você vai aqui, ó, nessa opção livreto. O que o livreto faz? Ele já vai colocar as páginas lado a lado, tá vendo? Então aqui, ó, ele já vai colocar lado a lado. Só que, se eu simplesmente colocar impressão no modo livreto, ele vai jogar aqui lado a lado, bonitinho, do jeito que eu preciso, só que eu preciso dividir isso em quantidade de folhas. Esse arquivo aqui, por exemplo, ele tem 336 páginas. Páginas. O que é uma página? É isso aqui, ó. É um lado da impressão. É um lado da folha, um lado do papel. Só que quando eu faço a impressão em modo livreto, eu estou juntando 2 páginas lado a lado, ó. Estou juntando 2 páginas lado a lado. E essa página lado a lado, ela tem que seguir uma sequência correta para que na hora que eu dobre e costure, a agenda tenha a sequência certa. Você lembra que eu mostrei lá os arquivos imposicionados, que era meio bagunçado, e você olhava, você não entendia nada, e começava com uma data, do outro lado tinha uma outra que não tinha nada a ver? Pois é, isso é o imposicionamento. Esse imposicionamento, ele é feito a partir do momento que você define a quantidade de folhas que você quer imprimir por caderno, ou seja, por caderninho que você vai dobrar e costurar separado. Então aqui, imagina que você está colocando aqui, ó, eu quero imprimir da folha 1 à folha 5. Não posso fazer só isso aqui não, tá? Ó. Aí ele vai vir aqui e vai imprimir para mim da folha 1 à folha 5. Você acha que isso aqui está correto. Só que na hora que você juntar ali, não vai dar muito certo não, tá? Aqui, ó, vamos ver, dá 3. 1 a 3. Tá vendo? Porque aqui, ó, ele vai estar sempre pegando no dia 31 de dezembro. Por quê? Porque ele está considerando as 300 e lá vai pancada de páginas. Então, a encadernação livreto,
você tem que considerar vários fatores. Você não pode simplesmente vir marcar aqui que você quer livreto e tal. Não, você tem que vir aqui em cima e definir. Ah, eu quero imprimir da página 1 à página 20, por exemplo. Quero imprimir da página 1 à página 20. Aí sim, ele vai criar 5 folhas, começando da página 1 até a página 20 deste arquivo aqui atrás, ó. Aí, ó, eu vou vir aqui da 1 a 20 e faço a impressão. Aí depois, eu quero imprimir mais 5 páginas. Aí eu tenho que vir aqui, eu quero da 21 à página 40. Aí ele vai fazer a sequência certinho. Então, isso aqui, ó, é importante fazer. Isso aqui, você tem que saber a divisão certinha, a quantidade de folhas que você quer por caderno. Aí, essa quantidade de folhas, você vai ter que dividir por 4, porque são 4 páginas por folha, para você saber que de que página até que página você vai imprimir, se é da 1 a 20, da 1 a 36 e por aí vai. Isso chama-se imposicionamento. Isso não é difícil de fazer, mas é difícil de entender. A partir do momento que você entende, pega a ideia, aí você consegue fazer normal, tá? Então, essa função, essa versão, aliás, ela tá aqui para pessoas que já trabalham com impressão em modo livreto, já entendem, já têm uma certa experiência e tal. Se você não entende, se você quer fazer dessa forma, aí você vai ter que aprender, tá? E aí, nesse caso, você pode ir no Google lá, ou então no YouTube, e lá no YouTube tem muita gente que ensina. Eu ainda não tenho um vídeo ensinando, tá? E eu, infelizmente, eu não tenho como dar suporte à impressão. Tá? Por isso, assim, que eu tento fazer os arquivos de forma mais intuitiva, mais completos, mais fáceis, porque eu, infelizmente, eu não consigo ainda dar suporte à impressão e nem consigo ainda gerar conteúdo de vídeos ensinando todos esses macetes, tá bom? Então tá. Essa, então, foi a agenda diária, com um dia por página, sábado e domingo juntos. Já expliquei aqui as versões que vão nela, que são costura, que é onde tem já os cadernos separados, ou seja, os cadernos já imposicionados. Já demonstrei aqui que tem a versão para impressão de livreto, onde você mesmo vai fazer a separação de quantos cadernos você quer imprimir. Tem aqui a impressão folhas soltas, onde você tem a montagem para imprimir 2 miolos ao mesmo tempo, um miolo só e cortar e juntar ao meio, e um miolo já no tamanho final cortado, do papel cortado. Então, todas essas características de montagem de arquivo, assim como as características ali do arquivo inicial, do miolo inicial, do início do arquivo ali, né, do miolo, que é página de dados, provas e tudo aquilo ali, é igual em todos os 6 modelos de agenda, tá? Então, essa parte aí eu vou passar, da agora para frente, eu vou passar bem rapidão, não vou ficar falando muito não. Vou mostrar direto lá a diferença de uma agenda para outra e pronto. Então, a gente viu a diária datada. Agora eu vou mostrar aqui a diária sem data, que tem lá, ó, a de folhas soltas. Qual que é a diferença da não datada? A não datada, ela não tem uma quantidade de folhas definidas. Então, o que vai ter aqui para você? Vai ter 2 arquivos. Vai ter o arquivo de início e vai ter o arquivo das datas, ó. O arquivo dos dias, aliás. Então, aqui, ó, vou abrir para você. Então, tem lá, ó, o arquivo de início, tá vendo? Onde tem aquele início que vocês já conheceram ali. Então, esse aqui você vai imprimir uma vez, tá? Então, toda não datada, ela tá dessa forma. E esse outro aqui, ela tem aqui, ó, os dias. Tá vendo que aqui ele tem um dia por página, bem parecido com aquele outro lá, que aí você já viu da outra vez, só que aqui ele não tem o dia do mês e não tem o mês definido, né? Então aqui ele tem só um espaço para você anotar e marcar aqui embaixo.
Mas tem aquela questão das tarefas, tem a questão das provas e tal, e da parte pautada. E ele não tem sábado e domingo, ó, tá vendo? Então, todos os dias dessa agenda não datada, elas são iguais. Elas são... todos os dias são iguais. Eles são assim, ó, um dia por página com todas essas informações e a área aberta aqui para poder anotar, tá? Então, aqui também é uma forma que você também quiser fazer um produto, por exemplo, 3 em 1, onde você vai juntar uma agenda brochura datada, que é aquela onde tem os 7 dias da semana. Então, você pode tacar ali uma agenda datada ou até mesmo uma não datada dela. Aí você coloca agenda semanal, seria um produto 3 em 1. Uma agenda semanal, mais uma agenda diária aqui. Então, você coloca ali umas 30, 50 folhas de agenda, assim, não datada, e pode completar com um caderno, com um miolo de caderno. Então, você teria uma agenda semanal, uma agenda diária e um caderno, tudo isso num produto só, um 3 em 1. Só não dá para colocar muita folha, senão fica uma cadernação pesada. Mas coloca em um caderno de 40 folhas, mais uma agenda de mais 40 folhas. Esse 40 folhas aí são 3 meses, são praticamente 3 meses, né? Então, dá para atender um trimestre aí tranquilamente. E mais a agenda brochura semanal fica top ali. Fica um produto muito bacana. Então, você tá vendo que você não tá sem só um produto. Você pode misturar e criar novos produtos. 2 em 1, 3 em 1 e por aí vai. Então, aqui a não datada, ela tem essas duas opções, esses dois arquivos separados. Em todos eles vai ter a mesma questão, tá? Os dias em um arquivo, que aí você imprime quantas páginas quiser. O arquivo inicial você vai imprimir uma vez. Na versão costura aqui, a gente também tem a versão sequencial, né? Do início separado dos dias da semana. Que aí você também imprime quantas folhas quiser. A diferença é que no sequencial vai ser aquela opção do brochura, né? Do livreto, onde aqui ele está separado página a página, mas na hora que você mandar a impressão livreto, ele vai colocar lado a lado. E já tem aqui a versão imposicionada, caso você queira. Não, você tem dificuldade de trabalhar no livreto, não preocupa, porque mesmo aqui na versão datada, você já tem essa opção livreto aqui. A livreto não, desculpa. Já tem a versão imposicionada prontinha aqui para você. Ó. Essa aqui eu vou abrir. Olha lá, ó. Então, já tem aqui o dia a dia, os 2 dias lado a lado. Lembrando que essa aqui é a versão para costura, por quê? Porque a margem de fora aqui é maior e a de dentro aqui é pequenininha. Então, se você cortar, ele pode não funcionar para poirô ou outra coisa. E tem lá o caderno, o caderno principal, né? Que já é o primeiro caderno aqui, que já é com aqueles dados todos. Esse aqui é um caderno que tem que ser impresso ele completo, e o restante você imprime esse aqui quantas folhas quiser e de quantos cadernos quiser. Então, essa é a agenda não datada, um dia por página. Agora vamos ver aqui a 2 dias por página. Vamos aproveitar e vamos ver a não datada também, que é o ND. ND ali significa não datada. E um lembrete importante: não datada é diferente de permanente. Uma agenda não datada, ela tem aquela característica que eu mostrei aqui agora há pouco, ó. Ela tem uma agenda não datada, ela tem a característica de ter um espaço onde você vai anotar a data completa e marcar aqui, ó, o dia da semana. Já uma agenda permanente, ela tem uma característica de ser parecida. Eu vou até abrir uma aqui, uma datada. Ela tem uma característica de ser parecida com a datada,
Porém, a diferença dela é a seguinte. Como é que vai abrir? A diferença da permanente é a seguinte. Numa datada, você tem mês, dia da semana e dia do mês. Mês, dia do mês e o dia da semana que essa data caiu. Já na não datada, lembra que a gente não tem tudo isso? A gente tem o quê? Um espaço para anotar a data completa e aqui embaixo a gente marca o dia da semana que caiu essa data. Na agenda permanente, ela é uma mistura dessas duas. Eu não tenho ela aqui, mas como que ela funciona? Ela tem essa carinha da datada, ou seja, ela tem o mês e o dia do mês, porém o dia da semana não é definido. Ele vai ter essa característica aqui, ó, de ter todos os dias e você marcar qual dia do mês ele caiu. Então, a característica da permanente é que ela possa ser usada durante um ano inteiro, mas em qualquer ano. Então, ela já tem todos os meses definidos, os 12 meses definidos, e tem todos os 365 ou 300, aliás, ele tem todos os 366 dias possíveis para dentro daquele ano. Então, ele pode ser usado em qualquer ano. E aqui, ela se torna permanente porque eu não tenho a data, o dia da semana em que essa data caiu. Ela vai ter essa característica de marcar. Então, ela é uma mistura dessas duas. Tá? Qual que é a vantagem para quem usa a agenda permanente? Quem tem dificuldade ali, quem realmente usa a agenda inteira, mas prefere já ter ali só já tá o mês e o dia definido, só marcar o dia que caiu. E se ela quiser usar janeiro esse ano, janeiro, fevereiro esse ano, aí parou de usar e chega no ano que vem ela quer usar novamente a mesma agenda, mas para outros meses, ela usa. Então ela usa ali da forma permanente que ela quiser. Se ela quiser apagar, ficar no sistema de apaga e escreve, ela pode fazer isso também, tá? Então ela tem essa facilidade. Já a agenda datada, totalmente datada, ou seja, com mês, dia e dia da semana definido, ela te limita a você usar ela 100% aquele ano. Porque 12 de janeiro, numa sexta-feira, tá dando em 2024. Pode ter outro ano, não sei daqui a quanto tempo, aonde uma sexta-feira, 12 de janeiro, vai cair também no dia... Uma sexta-feira, vai cair no mesmo sexta-feira. Mas nem, isso aí é bem difícil de acontecer. De todos os dias caírem. Ainda mais que tem um ano bissexto. Então, assim, a agenda datada, ela pode ser usada durante aquele ano e ponto final. A agenda permanente, ela tem a facilidade de já ter meses e dia dia do mês definido e você marcar o dia da semana que aquela data caiu. E se você quiser usar ela uma vez por ano, um mês, e apagar ou usar meses seguintes em outros anos, beleza, não tem problema nenhum. E qual é a grande vantagem da agenda não datada? Não ter desperdício. Por quê? Porque o dia, a data completa não está definida. Então, eu posso definir a data à medida que vou usando, tá? Então, a quantidade de folhas dela também é livre, porque eu posso fazer produtos para 30 dias, produtos para 60, 180, 365, 270. Eu posso fazer produtos com a quantidade de dias que eu quiser comportar. Já a datada e a não datada, a permanente, já a datada e a permanente, ela tem uma quantidade de folhas
fixas, ela tem uma quantidade de páginas fixas, que é no mínimo 365 ou 366 páginas para os dias, mais o início e fim das outras páginas que tiverem que ter, tá? Essa aqui já tem essa grande vantagem. E além de ter também a vantagem que eu falei lá da agenda não datada, dela ter essa flexibilidade de ser tanto uma agenda quanto um outro produto 2 em 1, 3 em 1, ou até mesmo um planner, no caso, né? Planner. Isso aí. Ela pode ser considerada também um outro tipo de produto. Então, ok. Então, a agenda de 2 dias por semana não datada é com essa carinha que eu falei aí, né? Mesmas configurações de páginas iniciais e tal, com a diferença de você ter aqui, ó, 2 dias por página. Essa aqui, no caso, é a datada 2 dias por página. Então, aqui, ó, dia 17, dia 18 de janeiro. E cada mês e cada dia eu tenho aquelas mesmas observações, tarefa de casa, provas e trabalhos. Aí para o dia seguinte, a mesma coisa, tarefa de casa, provas e trabalhos. Já quando eu chego ali no sábado e no domingo, eu tenho sexta-feira ocupando metade da folha, metade da página, assim como os meses, como os outros dias anteriores, tá vendo? Então ele tem o mesmo espaço. A sexta-feira tem o mesmo espaço de segunda, terça, quarta, quinta. Porém, o sábado e domingo, eles estão juntos com a sexta-feira, mas dividem a parte de baixo da página. Então aqui não tem pauta, não tem aquela questão ali das tarefas, dos trabalhos e tal, mas está tudo aqui, tá? Então, essa é a agenda datada com 2 dias por página. E a agenda não datada com 2 dias por página, ela tem as mesmas características, porém ali, ó, não tem a parte da divisão de sábado e domingo. Ela tem 2 dias, onde eu tenho aqui, ó, pautado, data, tarefas, provas e trabalhos, e embaixo eu tenho a mesma coisa, ó. Tá vendo? E todos os dias aqui, no caso, as páginas vão ser iguais. Não tem diferença de sábado e domingo, assim como na datada tem. E em questão de montagens, o que eu tenho aqui? No caso da folhas soltas, aquilo que eu já tinha mostrado. Um miolo por A4 quando a gente corta e junta. Tá aqui o início e o fim. 2 por página, 2 por folha. E o A5. Já para costura, a datada. Essa aqui, ela já é imposicionada. Essa é não datada, desculpa. A não datada. Já a não datada para costura. Tem a versão para livreto, daquela mesmo esquema. O início, as páginas iniciais você vai imprimir separado num caderno. As páginas diárias você vai imprimir quantas vezes quiser, em quantas folhas e cadernos você quiser separar. A imposicionada também já tem o caderno inicial pronto. O caderno dos dias você também vai imprimir quantas vezes, e cópias, e folhas, e cadernos você quiser. A datada agora, a gente estava falando da não datada, e a datada, por último, né? A datada 2 dias por página, como que ela é a divisão? Folhas soltas, o mesmo esquema, tá? Eu não vou ficar abrindo os arquivos aqui, que vocês já viram como é que funciona, e na dúvida é só ler aqui o nome do arquivo, ó, nome do arquivo de estudo, o nome da pasta de estudo. Então eu deixo tudo bem organizado, bem separadinho aqui, tá bom? Então tem aqui as versões para uma
1, 2 e a 5. A versão costura tem a sequencial para você fazer a impressão em livreto. E a imposicionada, ela está separada em 5 cadernos. Diferente da agenda diária, que tinha 7 cadernos, a de 2 dias por página, ela está separada em 5 cadernos, tá? Então, ela tem menos cadernos. Por quê? Porque ela tem menos folhas, bem menos folhas. Bom? Mas é basicamente, eu costumo fazer a divisão de cadernos entre 8 e 12 folhas. Eu tento manter uma sequência de 10 a 12 no máximo. Porque isso aí é uma quantidade de folhas que trabalha bem com papel 75, papel 90, tá? Então é isso. Tudo isso aqui que eu mostrei é o combo Study versão 2024, tá? E o que eu quero falar a respeito, só quero arrematar aqui, a respeito desses miolos. Você pode encontrar esses miolos vendidos de forma de combo completo, que é esse arquivo que eu tô aqui, onde tem todas as 6 agendas, mais os 2 tipos de caderno juntos, tá? Você pode encontrar um combo apenas com as 6 agendas e pode encontrar kits das agendas brochuras juntas, das agendas com 2 dias por página juntas e das agendas com 1 dia por página juntas, tá? Ela vai estar ali elas vão tanto com a versão costura quanto com a versão folhas soltas, tudo direitinho, porque mas eu não trabalho com costura, eu só trabalho com folhas soltas. Tudo bem, mas a versão está lá disponível caso amanhã você decida trabalhar. Ao mesmo caso, eu trabalho só com costura, eu não quero esse arquivo para folhas soltas, eu não vou usar isso. Tudo bem, só não usar, ele está ali disponível para você. O importante é, eles estão disponíveis para você, porque hoje você não está trabalhando com costura. Amanhã você pode decidir experimentar. E o mesmo acontece ao contrário. Você não trabalha com folhas soltas, mas amanhã, quem sabe, você não quer fazer aí alguma coisa com um fichário, com argola, não quer experimentar um airô, então, um caderno de discos, tá tudo aí, tá? Então, no caso, então, esses arquivos, eles vão estar trabalhando dessa forma, você vai receber tanto a versão costura quanto a versão folhas soltas, e o kit lá vai depender do kit que você escolher. É só você entrar na loja, ler direitinho a descrição de cada produto, ali eu vou estar falando o que você está recebendo, o que você não tem, alguma dica de utilização, também vai estar tudo lá, tá bom? E por último, eu quero só arrematar a questão da não datada em relação ao calendário. Porque apesar dessas agendas não datadas serem agendas sem data, vamos dizer assim, né? Elas podem ser usadas em qualquer ano, qualquer época do ano, não sei o quê. Elas são agendas que têm um calendário, tá? A primeira página delas aqui não tem ano definido, tá? Mas ela tem um calendário aqui dentro, ó. Ela tem um calendário 2024 aqui dentro. Quando chegar no final do ano, eu vou disponibilizar para esses produtos a opção de upgrade, ou seja, você vai fazer uma atualização desse arquivo adquirindo apenas um insert. O que é um insert? Um insert é uma folha onde tem apenas o calendário, e aí você vai fazer a impressão do arquivo completo que você já tem, que você comprou agora e tal. E quando você for fazer alguma agenda para 2025, 2026, usando esse mesmo arquivo, você vai simplesmente imprimir esse insert, imprimir essa folha à parte e trocar fisicamente lá e substituir uma folha pela outra. Ponto final, tá? Alguns produtos você vai notar
que você pode até remover essa folha onde está o calendário, que não vai fazer diferença. Eu faço o possível quando eu monto os arquivos, eu faço o possível para conseguir fazer isso, para te dar essa liberdade, tá? Infelizmente, quem adquiriu a coleção ano passado, ou seja, no início, ano passado, né, agora a gente já está em 2024. Então, quem adquiriu essa coleção no lançamento de 2023, eu ainda não tinha feito essa questão do insert para essa coleção. Tá? Eu não tinha começado a trabalhar com essa forma de substituir a folha. Então, quem tem as agendas não datadas do ano passado, eles têm que imprimir e ver se remover o calendário simplesmente vai resolver, não vai tirar a sequência de outras páginas, tá? Sempre que você pegar um arquivo, você tem que fazer isso. Você quer remover um calendário, você tem que fazer isso. Você imprime e vê. Se eu tirar isso aqui, vai atrapalhar alguma coisa? Se atrapalhar, não pode tirar, tá? Mas quem adquiriu essa coleção o ano passado, eu coloquei o ano, mesmo na não datada, eu tinha colocado o ano 2023 na frente, tá? Então, além do calendário, eles têm essa questão do ano estar na frente. Então, quem comprou a agenda o ano passado e quiser fazer uma atualização, tá? Pode me procurar, me chama no WhatsApp. O WhatsApp está lá disponível na loja. Me chama no WhatsApp e fala, olha, eu tenho essa agenda não datada escolar e eu quero fazer uma atualização para 2024. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vender para você essa atualização por um preço simbólico, um valor de insert mesmo. É um valor muito simbólico, tá? E aí você vai receber, na verdade, não só a folha, você vai receber esse arquivo 2024 completo, da não datada que você tiver comprado. Você vai receber o arquivo todo, e aí, a partir desse ano, vai ficar mais fácil. Porque aí, quando eu liberar a atualização para o próximo ano, você vai direto na loja e já compra só a folha. E aí você não vai ter que receber o arquivo completo e tal, como eu estou fazendo agora. Tá bom? Então, quem comprou em 2023 e está lá com as não datadas, com data na frente, com o ano na frente, e com um calendário onde você não consegue fazer só a troca, só o insert, e quiser fazer a atualização, só me chamar no WhatsApp, que eu te passo o valor, a gente faz e aí você faz a compra lá na loja e recebe o arquivo completo atualizado, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham entendido a minha proposta com essa coleção, tenham conseguido ver o quanto ela é rica, o quanto você tem opções, tá? De você não ter simplesmente um produto ali simples, você pode multiplicar as suas vendas, você pode multiplicar seu catálogo de produtos aí, fazendo produtos mais funcionais, misturando 1, 2 produtos, 3 produtos, tá? Lembrando que o caderno universitário também você pode, se você trabalha com costura, mas você quer trabalhar com caderno universitário, você pode fazer o caderno universitário na versão brochura colada, né, com aquela que você faz o serrotado. Você junta tudo ali, faz um blocado, você bloca as folhas, faz o serrotado ali e passa a linha. Você pode trabalhar com essa forma. Você pode também pegar esse caderno universitário e vender ele como folhas de fichário, tá? Porque a furação, no caso, você pode fazer a furação com aquele furador de escritório mesmo, tá bom? Você só tem que ter ali a referência certinha, o lugar certinho onde você vai fazer o furo. Mas é uma possibilidade, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar. Tudo aqui em detalhes, passar minhas ideias, e espero que vocês tenham gostado e que aproveitem agora para poder comprar e se preparar aí para já começar a vender
ontem, tá? Quem não aproveitou no lançamento aí em dezembro, pode aproveitar ainda, tá bom? Eu ainda vou deixar aqui embaixo nos comentários, na descrição, um cupom para você aproveitar um desconto aí em cima dessa coleção. Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas dá uma olhadinha lá e vê se o desconto ainda tá valendo. E me diz aí embaixo o que você achou desse combão e de todos esses produtos que eu tô mostrando aqui para vocês, tá bom? Espero que tenha gostado, muito obrigada e fui!